E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que isso quer dizer agora, né? É uma coisa muito importante para você ver como que Yahushua está falando que é importante vocês morrerem. O templo é o corpo do homem. E ele está falando que não vai ficar uma pedra que não seja derrubada. A pedra é a palavra do Eterno. Se você é o templo, você foi edificado dentro da palavra. Então significa que você precisa ser derrubado para ser salvo. O teu corpo precisa cair, para que a tua alma suba, purificada de todos os seus pecados. Porque por mais que o Eterno tenha perdoado os seus pecados, você ainda continuou neles, né? Então agora você precisa demonstrar que você realmente é arrependido dos seus pecados. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E o fim do mundo? Então você vê que eles fazem 3 perguntas, né? Eles perguntam sobre os tempos, quando vai vir Yahushua e o fim do mundo. E Yahushua respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quer dizer o que, né? Agora, pro tempo de você ficar no arrebatamento. Não se preocupe, esse canal não vai te enganar. Porque muitos virão em meu nome. Quem é em meu nome? Virão usando a palavra do Eterno, dizendo: Eu sou um ungido, e enganarão a muitos. Quer dizer o quê? Que no tempo anterior, querendo ou não, apareceu muitas pessoas dizendo ser alguma coisa nesse mundo, e enganaram a muitos. Apareceu religiões aí falando que essas eram religiões certas e enganaram a muitos. Veio o povo que mexia lá com Candomblé, veio o povo do Espiritismo, veio outras religiões dentro das escrituras, veio a ciência, e todas essas ciências vieram usando a palavra, e elas te enganaram. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então o que ele está querendo dizer com essas guerras e rumores de guerras? Realmente no tempo de vocês vai ter uma guerra severa. A guerra entre você e os demônios. E ele estava falando o que para o tempo antigo, antes do arrebatamento? Não muito antigo, porque isso daqui é os princípios das dores. Essa guerra e rumores de guerra eram as pessoas degladiando entre si, não no sentido de soco e tapa, mas sim no sentido de palavras. Um reino, ou seja, um entendimento, ele se levantava para degladiar contra outro entendimento. Vinha um cara da ciência e vinha debater contra a religião. Vinha alguém da política e vinha debater com qualquer outra coisa. Então você via que estava tendo já os ataques entre eles. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Então ele está falando que quando você visse essas coisas acontecerem, não era para você ficar assustado. E ele ainda diz que não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, o que é uma nação? Uma nação ela é formada por pessoas, pessoas que têm o mesmo entendimento. Então ele está falando que vai se levantar um reino, um entendimento, contra outra nação, contra outro entendimento. Ele está falando que vai haver fome. Fome de quê? Comida? Para vocês sim, mas antes do arrebatamento, a fome vai ser da palavra do Eterno. Porque em vez das pessoas se reunirem para ter uma comunhão correta com o Espírito Santo, elas se reuniam para ficar se debatendo, falando: não, eu estou certo, não, isso está certo. E elas debatiam entre ir para a religião, ir para a política, ir para a ciência, ir para qualquer outro canto, e ninguém falava sobre só vir direto na palavra. As pestes é o próprio demônio dentro da pessoa. E os terremotos são as pessoas se movendo de um lado para o outro e resolvendo alguma coisa. Falava que aparecia uma pessoa importante aí não sei na onde, e um monte de terra lá via aquela pessoa. Tal presidente aparecia aí não sei na onde, e um monte de gente, que no caso são as terras, ia lá causar um terremoto por causa de uma pessoa especial. Esse daí era ungido. Esse daí era aquela pessoa que estava se passando por Yahushua. Porque não é porque aquele homem, presidente, ele não tem a palavra do Eterno que não significa que ele não veio como salvador da pátria. O que as pessoas antigamente faziam antes do arrebatamento? Elas iam lá, votavam no cara, e o cara ia lá e lascava com as vidas delas. E depois elas tinham cara de pau de começar a falar que a culpa era desse homem, sendo que foi ela que votou nele. E esse homem, que era para ser ungido, né? Era para ser o salvador da pátria, ele era uma falsa pessoa.
Foi ele próprio que aumentou o imposto e várias outras coisas. Depois aparecia um médico super especial para não sei aonde fazer uma cirurgia em alguém, e era esse médico que ia lá e matava aquela pessoa para roubar os órgãos. Depois aparecia um super teólogo, e esse anjo caído que era esse teólogo conduzia a pessoa para o lago de fogo. Então você vê que sempre apareceram Cristos por aí, sempre apareceram Messias por aí. E ele ainda fala que é em vários lugares, quer dizer o quê? Em várias regiões ia ter isso. Ia ter na medicina, na ciência, na política, na religião em si, no trabalho, em qualquer outro canto, no mundo inteiro. Não se referia somente às escrituras, mas em qualquer outro canto. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então o Eterno ele sempre deu sinal para todo mundo, e não foi uma vez só, foi várias e várias e várias. E não foi assim um ano só, uma semana, não. Ele passou anos e anos declarando o que estava acontecendo e ninguém dava conta. Então não é admirável que essas pessoas tenham ficado no arrebatamento. Isso porque elas foram condicionadas a sempre olharem para o alvo errado. Mas agora que você está tendo o entendimento certo, você vai conseguir comparar a tua vida antiga e vai entender o porquê você não conseguiu ser salvo. Ser salvo como? Não conseguiu ir no arrebatamento. Porque esse mundo estava te direcionando a sempre olhar para o lugar errado. Mas agora que você chegou nesse canal e está tendo esse conhecimento, você está entendendo tudo. E está entendendo por que você precisa da vida. Porque agora você não está olhando para o lugar errado. Você está olhando para o objetivo, para o foco, para a salvação. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ãos. Seriam odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então ele está basicamente falando que vocês vão ser atormentados e serão mortos por causa da palavra. Você não está sendo morto por qualquer motivo. Você está sendo morto por causa da palavra. O demônio sabe que você tem a palavra e ele quer que você negue. Se você não tivesse a palavra, você não estava nem aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então você vê quem está traindo aqui. Antes do arrebatamento, você tinha um irmão que era desobediente à palavra do Eterno, e esse irmão ficava te traindo porque ele te fazia desobedecer a palavra do Eterno. Está escrito para não contender. Aí o irmão ia lá e te obrigava a contender com ele porque ele não aceitava que você obedecia a palavra do Eterno. Então esse irmão estava te matando espiritualmente. Aí no dia do arrebatamento você levantou a voz contra ele e ficou. E está falando que todos serão odiados por causa de Yahushua, por causa da palavra. Então, antes do arrebatamento, foi isso que te aconteceu. Uma pessoa te conduziu não sei para onde, você aceitou essa condução, e essa condução te fez morrer espiritualmente. Porque desde ficar só na palavra, você foi ficar no que outras pessoas estavam falando, tanto da palavra do Eterno como coisas referentes ao mundo, que não é importante. E todos te odiarão. Por que a pessoa estava te odiando? Porque se ela verdadeiramente te amasse, ela te falaria a respeito da salvação. Ela te falaria a respeito da obediência. E ela não ia te falar da boca para fora, ai, eu te amo. Isso daí é mentira, porque se ela realmente te amasse, ela faria de tudo para te ajudar na salvação. E como ela não te ajudou na salvação, ela nunca te amou. Essa pessoa não sabia nem o que era amor. Ela era também uma pessoa perdida. Aí fica aquele dilema. Como um cego pode guiar outro cego? Não podem. Ambos vão cair na cova porque eles não sabem para onde estão indo. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Ou seja, surgirão muitas pessoas com falsos entendimentos, não a respeito da palavra do Eterno, mas a respeito de entendimento sobre tudo. A medicina foi um falso profeta, a ciência foi um falso profeta, as escolas foi um falso profeta, as faculdades foram os falsos profetas, a diplomacia foi um falso profeta, os cursinhos, falso profeta, a política, falso profeta, empresas, falso profeta, inteligência artificial, falso profeta, músicas do mundo, falso profeta, jogo, falso profeta. Então você viu que sempre apareceu alguém para trazer alguma novidade e essas pessoas sempre caíam nesse truque. Isso foi com a revolução da internet. Antes ninguém sabia o que era internet e usava só rádio. Rádio foi um falso profeta porque conduziu as pessoas para o lugar errado. Depois apareceu a internet. Com a internet veio a aquisição da televisão e dos jogos. A televisão e os jogos se transformaram em falso profeta. Depois veio o celular. O celular te conduziu à falsidade. Depois veio os computadores, te conduziu também para o lugar errado. Então você vê que sempre se levantou um profeta para te mentir para você. Porque em vez da pessoa ela focar na salvação dela, ela simplesmente ia fazer coisas que não tinha sentido. Por acaso ter um celular de última geração vai te salvar do lago de fogo? Não ia te salvar.
Ter uma internet de 600, sei lá o que, ia te salvar de alguma coisa? Não ia. Ter internet do Starlink ia te salvar? Não ia. Colocar um monte de placa solar na tua casa ia te ajudando em alguma coisa? Não ia também. Então você vê que os falsos profetas te enganaram de uma forma que você nem percebeu que já estava nos princípios das dores. E as pessoas ainda achavam que falso profeta ia ser um homem que aparecia aí, ia começar a falar um monte de coisa nada a ver, e as pessoas iam falar, realmente é o falso profeta. Só que ela não percebeu que o falso profeta estava dentro da casa dela. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por aparecer a iniquidade, os demônios, dentro das pessoas, o amor dela se esfriou, ou seja, a obediência dela se esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E antes do arrebatamento, essas pessoas perseveraram na fé. Antes do arrebatamento, por mais que tivesse a tecnologia, tivesse as músicas e o mundo lá fora, elas perseveraram dentro da palavra do Eterno. E por fim elas foram salvas quando deu o arrebatamento, a ressurreição. E agora vocês também precisam perseverar até o fim. Precisa perseverar dentro da palavra do Eterno através desse canal, para que quando chegar a hora de que você tenha que dar a vida, você não vá lá com o peso na consciência, não vá lá faltando pedir perdão sobre alguma coisa, não vá lá com algum pecado, mas você vá totalmente limpo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então esse evangelho já foi pregado a todo mundo. O mundo é você. Se você fechar os seus olhos, você consegue imaginar o que quiser aí dentro. Você é esse pequeno mundo. Então quando o evangelho chegou até você, já era para você ter entendido o que estava acontecendo. Mas como não aconteceu como o Eterno queria, ele foi obrigado a dar o arrebatamento, porque em outras palavras você teria morrido sem salvação, e para ele não teria valido de nada ter criado você. Então 1000 vezes o Eterno entendeu você passando dor e tudo isso, e no final sendo salvo do que você não passar por nada e não ter sido salvo. Quando pois virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe atenda. O que ele está falando aqui, né? Que quando chegasse esse tempo da abominação, era para as pessoas já estarem atentas. Como assim? Que época? Quando? Eu não vi nada. Era o arrebatamento? Não, isso não era ainda. Ele quer dizer que quando a abominação chegasse no lugar santo, o que é santo nesse mundo? Um pedacinho de terra? Não. O que é santo nesse mundo é você. Você era o lugar santo. Lembra que a Rússia derramou seu sangue para te santificar dos seus pecados? Então você era a morada do Eterno. Mas como você não obedecia a palavra do Eterno, a abominação entrou dentro de você. Então quando a abominação estava dentro de você, você não conseguia obedecer a palavra. Então chegou num tempo que o Eterno precisou dar o arrebatamento, senão você não subia. Subia como? Dando a vida. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, você que estava no mundo, lembre que a Judéia significa mundo? Você que estava no mundo, agora fuja para o monte, fuja para a palavra do Eterno. Venha para o canal. Venha para o entendimento do canal. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quer dizer o quê? Quem já chegou na plenitude de chegar no ponto de dar vida, não desça para fazer alguma coisa de sua vontade. E isso também quer dizer o quê? Antes do arrebatamento. Se você está vivendo em um espírito, não volta para dentro da carne para fazer uma vontade da carne. Se o arrebatamento for hoje, não é para ir fazer uma vontade do corpo só porque você está sentindo. Por mais que esse canal ele seja focado para quem vai ficar no arrebatamento, ele ainda está aqui. Então, quem estiver ouvindo é porque ainda tem tempo para ser arrebatado, e quem não estiver ouvindo vai ouvir depois que der o arrebatamento. Então você vê que nessas duas opções o Eterno sempre te chamou. Chamou tanto para você participar do arrebatamento, mas não se atentou, e está chamando agora para depois do arrebatamento. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Lembra que veste significa corpo? Então quem estiver lá fora, não volte a se lembrar do seu corpo quando deu o arrebatamento. Você ficou em casa, se encheu da palavra, o Eterno viu que você estava pronto e te mandou lá para fora. Não volte a se lembrar o que o seu corpo está desejando, o que o seu corpo está querendo. Você vai precisar sim passar pela dor, e esse é um entendimento que você tem que ter na ponta da língua. Mas não é porque você vai passar por essa dor que agora você vai puxar o seu entendimento de volta para dentro do corpo. Deixa lá em cima, deixa na salvação, deixa no telhado. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que das grávidas? Vai ter alguma grávida andando aí depois do arrebatamento? Não. Ai das grávidas, ele está se referindo a você. Ai de você que está se alimentando ainda da palavra do Eterno e não nasceu de novo no dia do arrebatamento. Vai ficar.
vai ficar por falta de atenção, por falta de descuido. E agora ele fala para o futuro, para quem ficou no arrebatamento. Ai de você sair desse canal, ai de você sair lá fora quando você ainda não está pronto. Você ainda está gerando dentro de você o querer a salvação. E você quer sair lá fora só para ser torturado e negar e morrer? Não, não seja louco. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso ele fala exclusivamente para antes do arrebatamento. Ore para que a sua fuga não aconteça no dia de sábado, porque no dia de sábado o Eterno não vai trabalhar. O Eterno não vai dar um arrebatamento no sábado. Ele vai dar um arrebatamento antes do sábado. Não está escrito que é ante a última trombeta? Quer dizer que é na trombeta sexta que vai vir o arrebatamento. E a sétima é o dia que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que querer. Você vai ter que ter a força de ir lá fora. Você vai ter que fazer tudo sozinho. Antes, quem conduzia você à salvação era o Eterno através do Espírito Santo. Ele te dava o querer, a vontade e te ensinava todas as coisas. Mas agora que deu o arrebatamento, significa que ele teve que sair desse mundo. E agora é você e esse canal, os anjos e o próprio Eterno. Mas o Eterno não vai poder te ajudar sem o teu querer. Então que a sua fuga não aconteça nesse sábado. Mas se agora sua fuga é no sábado, que você dê a vida. E que não seja no inverno também, porque se for no inverno aí você tá em maus lençóis, né? Porque vai começar a cair as coisas lá do céu e tu vai morrer. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Então ele tá falando com você agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então ele está falando com você, está falando que se aquela aflição ela não fosse abreviada para mais tempo, você não teria sido salvo, porque esse dia que o Eterno está vindo, né, para dar o arrebatamento, vai ser um dia de puras trevas e escuridão. Vai ser uma destruição tão catastrófica nesse mundo que se ele não tivesse abreviado essa destruição, ninguém estaria salvo, basicamente estava todo mundo logo de fogo já. Então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Então isso quer dizer o quê? Se alguém falar que, antes do arrebatamento, tá? Se alguém falar que a verdade está ali, não é para você ir atrás, a verdade está aqui nesse livro. Não é para você ouvir o homem, é para você ouvir o que o livro está falando. Ou melhor dizendo, é para você ouvir a voz do Eterno através desse livro. Porque surgirão falsos messias e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então você vê que o Eterno ele não faz acepção de pessoas. Ah, um ele escolheu aqui para ser, né, condenado e outros ele escolheu para poupar e outros escolheu assim para morrer. Não, ele não fez isso. A pessoa que se escolhe nessa salvação, a pessoa que ela tem que estar com os olhos abertos para ver o que ela está ouvindo, o que ela está deixando entrar. Porque se ela está vendo que aquele homem está falando coisas erradas, ela vai continuar ouvindo por quê? Ela não já entendeu? Então ela se escolheu a sair daquele lugar, ela não foi enganada. Mas agora se a pessoa sabe que estão falando coisa errada e ela mesmo assim continua lá, então ela está se escolhendo a ficar no arrebatamento. E os grandes sinais e prodígios é o que você vê aí fora. O Eterno ele criou o dom de cura. O que o falso profeta trouxe? Medicina. E o que acontece? A pessoa, ao invés de buscar o dom de cura para ser curada, ela vai tomar remédio. Aí o remédio cura de um lado e ataca o outro. Ou seja, a pessoa pega câncer tomando remédio. Ou coisa pior, que se você for ver a bula, está sempre escrito coisas negativas que o remédio pode trazer. E isso refere a qualquer outra coisa. Às vezes a salvação é o próprio Eterno na vida da pessoa. Aí a pessoa ela coloca a fé nela que um político vai trazer a paz e a prosperidade que ela precisa. Então você vê que sempre apareceu falsos ungidos, falsos profetas, e as pessoas sempre iam atrás deles, elas nunca foram atrás da palavra. Mas é claro que com você a história é totalmente diferente. No seu caso, a história não é negativa. No seu caso, a história é totalmente positiva. Porque, como já foi dito, o teu caso poderia ter sido muito pior. Você não está nesse caso pior. Então agora, não é hora de ficar chorando, abaixar a cabeça e aceitar como se você já fosse um perdedor e derrotado. É hora de você levantar a cabeça e ouvir com alegria o que esse canal está dizendo. Porque se você chegou até aqui, significa que a sua salvação está mais perto do que você possa imaginar. Mas o demônio sabe disso e ele vai colocar o que pode dentro de você. Então você precisa passar por cima dos seus sentimentos. Você precisa renascer de novo. Precisa ser uma nova pessoa a partir de agora. Precisa levantar a cabeça e falar que você vai dar a vida sim, em nome de Yahushua HaMashiach. E não ficar ouvindo isso daqui como se você fosse um derrotado, um condenado, e que é melhor você abrir aquela porta e deixar o demônio te matar. Não. Em todas essas opções, você está sempre salva. Não no sentido de você abrir a porta e tá salvo,
mas no sentido que você podia ter morrido a qualquer momento, e desde esse momento o Eterno nunca deixou você morrer, porque ele queria te salvar. Quanto tempo demorou para dar o arrebatamento? E por que desse tempo que demorou você nunca morreu? Isso porque o Eterno estava te preservando para que você viesse ser salvo. Se você tivesse 50 anos, o Eterno deixou você viver 50 anos, e por que agora você vai morrer assim do nada? Durante esses 50 anos você estava vivo e não te aconteceu nada. Aí dá o arrebatamento e agora você vai desistir? Não, quer dizer que durante esses 50 anos ele te preservou até que você chegou nesse momento. E ele ainda vai te preservar para que você chegue nos momentos futuros, que é a eternidade. Então não desista. O Eterno nunca desistiu de você. O Eterno, ele nunca desiste de ninguém. O que acontece é que é a própria pessoa que se desiste de si própria. Esse é o mal do homem. Porque se o Eterno desistisse de você, tu nunca teria chegado aos 50 anos. E se você chegou, é porque ele nunca desistiu de você, nem da sua salvação. Então vamos lá, diga a si próprio que você vai conseguir. Fale as promessas, fale as palavras. Se alegre na presença do Eterno. Não fique debrulhado no chão. Não fique prostrado como se você não fosse nada. Mas se levante nesse momento de aflição e entenda que o Eterno te preparou para essa hora. E é essa hora aonde você vai brilhar. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então, você vê que o Eterno ele sempre nos avisou, né? Mas por falta de atenção, aconteceu isso. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Que deserto? Eis que ele está no meio das pessoas, não saiam. E se ele está no deserto, significa que essa pessoa não tem água. Água quer dizer o quê? Não tem palavra. E que palavra não tem? Ele não tem a palavra certa do Eterno. Eis que ele está no interior da casa. Quer dizer o quê? Eis que ele está dentro de você. Não acrediteis. Se o demônio começa a te auto-exaltar e não dá crédito, acredite somente no que a palavra diz. E isso também se refere à pessoa antes do arrebatamento, né? Ela ia numa congregação e pessoas aleatórias falavam: nossa, você tem um sinal profético, aí você tem um chamado do Eterno. Aí a pessoa ela acreditava e ia cuidar da vida dos outros e não cuidava da vida dela. E uma coisa, nossa, de suma importância que vocês precisam ter em mente. Não se preocupem com as outras pessoas. Se preocupe exclusivamente com você e com quem está com você. Se você está ouvindo alguém lá fora, não é problema seu. Lembre-se que o Eterno, ele escolheu você. Quer dizer, lembre-se que o Eterno chamou todo mundo para salvação. Se aquela pessoa ela não conseguiu chegar até a casa dela, foi porque ela fez algo. Não abre a porta para ela. Não abre. Porque você não sabe se realmente é uma pessoa ali ou é um demônio se passando por uma pessoa. Ou se é o demônio imitando a voz de alguém. Então não abra a porta. Foque em você e foque somente em quem está na tua casa. Não lembre quem está lá fora. E se você tiver um celular, tiver contatos, manda o canal e começa a falar com essa pessoa pelo celular. E se essa pessoa não responder mais, não mande mais mensagem. Talvez ela possa ter morrido e um demônio está lá dentro e vai te mandar mensagens aleatórias. Fique esperto. O demônio ele não é burro, lembre-se. Você estava na rua, deu o céu vermelho. Pessoas começaram a se matar, voz de demônio, você conseguiu correr para dentro de uma casa. Se trancou, dá uma verificada no estoque, vê quem está dentro de casa, tranca tudo. Primeiramente, né, tranca tudo, verifica quem está dentro de casa, depois dá uma olhada no estoque e já vem para o canal. É o que você tem que fazer de suma importância. Se tiver uma pessoa, se você tiver que entrar numa casa de uma pessoa estranha, já começa a explicar para ela o que está acontecendo e o que você sabe, tranca a porta e já começa a falar com essa pessoa, já começa a instruir. Porque agora nesse mundo vai ser você e ela. Ou ela te ajuda, ou ela te atrapalha. Ou você ajuda ela, ou você atrapalha ela. Não dá para você ficar com a mente na sua salvação e se preocupando com quem está lá fora. É você e quem está dentro da tua casa. As escrituras não falam tu e tua casa, é você e quem está com você. Não se lembre de quem está lá fora. A única coisa que você pode fazer é mandar o canal. Se aquela pessoa visualizou, se aquela pessoa aceitou, se aquela pessoa não fez nada, o problema é dela. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então quer dizer que na hora que a Yahushua vir nesse mundo, todo mundo vai ver. Não vai estar oculto. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Ou seja, onde tiver os corpos mortos, é onde vai se juntar os anjos ali para buscar quem morreu. Só que antes de Yahushua vir, né? E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois que todo aquele sofrimento acabar, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então quer dizer o quê, né? Que tem uma quantidade de pessoas que vão dar vida.
Quando essa quantidade acabar, vai chegar um momento aonde vai começar a destruição desse mundo. As estrelas vão cair, o sol vai ficar negro e várias outras coisas referentes a isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Então está falando aqui que as tribos da terra se lamentarão. Não está falando que é um lugar de alegria, não está falando que vão começar a bater palma e gritar, ai, aleluia, o Senhor veio me buscar. Não, está falando que ele está falando que as pessoas estão chorando por ver a vinda de Yahushua ali. Eles não estão alegres. É uma lamentação, é um pranto, um choro, é uma tristeza. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muitas pessoas falam que é da terra. Não, ele está falando dos céus. Significa que aquela pessoa que ela morreu, ela foi tirada de lá. Como assim ela foi tirada do céu? Onde ela foi parar? Lembre-se do mar de vidro. O mar de vidro vai ser o último julgamento do Eterno. Todas as pessoas que morreram e foram arrebatadas, elas foram parar nesse mar de vidro. Os que foram salvos ficaram do lado da direita do Pai. E os que foram condenados foram parar do lado lá da esquerda dos demônios. E quando o Filho do Homem vier na consumação dos séculos, ele vai tirar os seus anjos que estão no mar do vidro, os seus escolhidos porque deram a vida e foram arrebatados, e será levado lá para a direção do reino. E aquelas que não foram salvas ficarão em cima do mar de vidro, e o mar de vidro vai jogar elas lá debaixo no lago de fogo. Vai jogar elas lá no lago de fogo, que é numa cor azul, inclusive. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então esse canal aqui do Espírito Santo, ele já está avisando, ele está falando que já está vindo a estação do último ano, ele já está avisando. Faz tempo. Ele está aqui já vai fazer quase uns 4 anos. E desde esses 4 anos você está vendo que já está a portos do arrebatamento. Ele está montando esse canal como desfecho de toda a sua obra, porque é o único jeito de dar a vida é através desse canal. Porque você só consegue fazer alguma coisa quando você tem um entendimento. Sem o entendimento não dá para você fazer. Se você acha que estão brincando, tenta dar uma estrelinha aí. Se você não tiver o entendimento de como dar uma estrelinha, você vai bater a cabeça no chão. Mas quando você tem o entendimento de como fazer isto, automaticamente o seu corpo se ajusta para dar uma estrelinha. Por mais que tenha sido usado um exemplo bobo, é desse exemplo que você entende como que vem a compreensão sobre como você faz para executar alguma coisa. O seu corpo, automaticamente, por ter este entendimento, ele sabe qual é o posicionamento certo para o seu corpo fazer este movimento. E assim também vai ser. Quando você entender, entrar esse entendimento de dar a vida, entrar dentro de você, automaticamente, no dia da tentação, você vai saber o que fazer. Vai ser algo automático dentro de você. Porque o entendimento de dar a vida entrou. O seu entendimento de dar a vida vai ser o quê? Na hora que estiver tomando a tortura, que vai ser o seu cálice sendo batizado, automaticamente, por você ter renovado o seu entendimento, você vai começar a clamar as promessas do Eterno, vai começar a fazer alguma coisa que tenha a ver com o Eterno. Então você vai sufocar a sua dor confessando aquilo que o Eterno já fez por você e pelas promessas que estão referentes neste canal. Vocês entendem a importância de renovar o entendimento? Porque na hora que você estiver sentindo a dor, o seu entendimento vai estar tão forte que você não vai dar nem conta de que você já começou a obra, vai ser automático. E se você começou essa obra, você não vai nem se lembrar que você está sendo torturado ou da dor. Vai ser algo muito rápido. E depois disso vai começar a segunda fase que é dentro do óculos. Mas seu entendimento vai estar tão renovado que quando você entrar no óculos, automaticamente vai começar o segundo plano, que é você conversando até lá dentro. E vai ser tão rápido que quando você abrir os olhos você já vai estar no céu. Mas como assim já vai estar no céu? Tem que entender que essa realidade aumentada, ela também consegue simular o céu. Você não pode acreditar em tudo que você vê. Mas quando você morrer, o Eterno vai dar a certeza para você. O Eterno, viu? Não é um sentimento, uma sensação, não é nada. É o próprio. Ele vai te ensinar a diferenciar quando é ele e quando é o inimigo. Porque se você for por uma sensação, aí do nada aparece uns demônios fantasiados de anjo lá, te engana, leva você para o falso céu, você começa a viver uma vida falsa no céu, sendo que é dentro do óculos, porque ele consegue imitar, né, o céu, tudo que tem lá, e basicamente você se perde e morre
é condenado e fica por bobeira no lago de fogo. Então lembre-se que é o Eterno. Tudo que está sendo falado para vocês é uma coisa que vocês precisam levar além da letra, além da palavra. Se está sendo dito aqui que não é para vocês saírem de casa quando vocês estiverem prontos, no caso, não é para vocês sair de casa sem o Eterno mandar, isso também é dentro do jogo. Não façam nada do que o Eterno não está mandando. Se vocês começarem a desobedecer dentro do jogo, é perigoso de que vocês errem numa hora crucial e vocês morram na desobediência. E a sua desobediência te leve a ficar no lago de fogo. Então levem isso como algo importante demais. Não façam nada de sua própria vontade. Não façam nada de sua própria autoria. Deixa que o Eterno decide por você. Porque se você sair lá fora, você não sabe se está preparado. O demônio está vendo. Ele vai te matar e vai te condenar. E se você achar que já está salvo dentro do jogo, ele vai ver que tua guarda baixou e vai te enganar com alguma coisa. Então não façam nada de sua própria autoria. Obedeçam ao Eterno pelo menos uma vez na vida de vocês. Entendam que a salvação é sua, é sua. Falem consigo mesmo. A salvação é minha, em nome de Yahushua HaMashiach, é minha. Entendam que é isso. É de vocês, não é de qualquer outra pessoa. Vocês não vão conseguir enganar o Eterno. Se vocês não enganam a si mesmos e sabem que estão errados, como vocês acham que vão enganar o Eterno? Se você sabe que não está preparado para sair lá fora, aí você vai sair lá fora só porque sim? Você está enganando a si próprio, você sabe que não está. Então falem a palavra do Eterno. Só saiam quando ele disserem para vocês saírem. E não façam a sua própria vontade. Porque foi a tua própria vontade que te conduziu a ficar no arrebatamento. Aí você quer confiar em você de novo? Você consegue ser tão dislexo assim? Ficar tão apagado de novo? Você próprio, pela sua vontade, através dos demônios, te fez ficar no arrebatamento. Aí você quer abaixar sua guarda para obedecer a sua própria vontade de novo? De novo? Não, não pode fazer isso. Você não pode ser assim. Não dá mais. Você já renovou o entendimento, não dá para voltar a uma vida velha, não dá para voltar a uma prática velha. Não dá, não tem como. A menos que tudo que foi dito aqui você não prestou atenção, isso foi inútil na sua vida. Vocês não podem, não podem, não podem. Coloque esse não na cabeça, não posso obedecer à minha vontade. E se vocês não obedecerem, ficarão tudo bem com vocês. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele quer dizer o quê? Que você não vai ser salvo sem passar por isso antes. Não tem como a pessoa ser salva, a não ser, antes do arrebatamento, morrendo com arrependimento ou depois do arrebatamento. Uma pessoa antes do arrebatamento, ela não pode ser salva se ela não morrer arrependida e ela não pode ser levada no arrebatamento sem pecado. E se ela ficar, ela vai ter que passar por tudo que Yahushua disse, ou melhor, tudo que está escrito na palavra. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Yahushua não hão de passar. Se Yahushua, através do Espírito Santo, disse que ia ter o arrebatamento, é porque vai. E se aqui está sendo dito que você vai ser torturado, é porque você vai. E se aqui está falando que você vai conseguir dar sua vida, é porque você vai. Mas isso tudo depende da sua vontade, do seu querer. Porque se você não tem querer, simplesmente o tempo vai passar, as palavras vão se cumprir, só muda que você vai parar no lago de fogo. Lembre-se que nesse canal está sendo dito duas palavras. Bênção e maldição, escolhe pois. O que você está escolhendo agora? Ficar no arrebatamento? Então fica. O que você está escolhendo agora? Não ficar no arrebatamento? Então complete as suas obras. O que você está escolhendo agora? Dar sua vida? Faça alguma coisa. O que você está escolhendo? Não dar sua vida? Fica aí então. Quando chegar a hora de morrer, você não vai ter nada para apresentar perante o Eterno e ele não vai poder fazer nada por você. Ele só vai chorar vendo você indo para o lago de fogo porque foi você que escolheu isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quer dizer o que ninguém sabe? Por que Yahushua não sabia? Porque Yahushua é a palavra do Eterno. E o Eterno não deixou escrito que dia seria o arrebatamento. Por isso que nem a própria palavra dele sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer o que Noé entrou na arca? Até o dia que Noé foi arrebatado. A pessoa estava comendo, bebendo, se divertindo, perdendo seu tempo. Quando Noé foi arrebatado, foi aí que vem a repentina destruição. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso quer dizer o quê? Que isso está em contradição do que foi dito anteriormente, de que
a pessoa só vai ser arrebatada no dia do Senhor? Não. Ele está falando na questão dentro do jogo. Lembre que a pessoa vai ter vida dentro do jogo. A pessoa vai estar lá comendo, bebendo, ou melhor dizendo, a pessoa ela tem o entendimento de que não pode jogar, só que ela simplesmente se descuida lá e vai viver um pouquinho. Aí Noé entra na arca aqui e ela morre na vida real e ela vai ser levada para o lago de fogo. Isso por falta de descuido. Então, estando dois no campo, seria levado um e deixado o outro. Ou seja, alguém foi salvo e outro foi derrotado. Um foi levado no arrebatamento e o outro não. Um conseguiu dar a vida e o outro não. Estando duas moendo no moinho, seria levado um e deixado o outro. Um foi levado no arrebatamento e outro ficou. Um conseguiu dar vida e outro não conseguiu dar vida. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe? Não sabe. Então você não pode viajar. Você sabe que dia você tem que sair de casa? Não sabe. O Eterno sabe. Mas se você não vigiar esse dia, pode ser encurralado e ter que sair à força. O demônio invadir a tua casa. E se você não estiver preparado nesse dia? Aí você vai ter que dar a sua vida do jeito que você pode. E por isso que fala, um foi levado e o outro deixado. Você que não estava preparado, ficou, morreu, não deu a vida e foi para o lago de fogo. E isso também se refere antes do arrebatamento. Você que está ouvindo agora, que sabe que o arrebatamento ainda não deu. Se você não tomar conta da tua vida, né? Se você não se atentar sobre o que está acontecendo, vai chegar o dia do Senhor, tu vai ficar e vai ter que passar por isso que está sendo dito no canal aqui. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Quem que é esse ladrão aqui? Por acaso está falando que a Ruxa é ladrão? Não, ele está falando sobre o demônio. No dia do arrebatamento, o demônio vai lá e rouba a tua alma. Aí o demônio rouba a tua alma e tu fica. E aí? Como assim roubar a tua alma? O demônio tem poder para isso? Não, ele não tem poder de te matar e não tem poder de roubar a tua alma. Mas ele pode roubar o teu entendimento, pode roubar o teu foco. No dia do arrebatamento, era para você estar obedecendo. Aí o demônio vai lá e rouba a tua atenção para fazer algum pecado. Aí bem na hora que você comete pecado, não dá tempo de pedir perdão e você fica no arrebatamento. Pronto, aí foi roubado pelo ladrão. Mas se você estivesse vigiando, você saberia que o ladrão veio e você teria mandado ele embora. E isso daqui também se refere dentro da pessoa dar a vida depois do arrebatamento. Se ela não se atentar, vem o ladrão, rouba a mente dela, ela começa a errar na hora que não pode e simplesmente por ela estar errando na hora da tortura, ela acaba negando o nome de Yahushua e vai parar no lago de fogo. Lembre-se que negar o nome de Yahushua não se trata apenas de palavras, mas também de obras. Por isto, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Ou seja, a hora que você está menos entendendo, está menos percebendo, é a hora que vai vir a aflição. E se você não estiver atento, já era. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Não está falando o quê, né? Bem-aventurada aquela pessoa que no dia do arrebatamento ela foi pega fazendo o que era certo. Tanto por acaso como, né, sabendo. Porque no dia do arrebatamento tem pessoas que vão ser salvas na base da sorte. Naquele dia podia estar dormindo, só acordou lá no céu. Naquele dia podia estar obedecendo alguma coisa e apareceu lá no céu. E outras pessoas que já tinham o entendimento certo apareceram lá. Outras pessoas que se tocaram que o arrebatamento estava prestes a acontecer, pediram perdão por seus pecados e subiram. Essa pessoa se atentou. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não o sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa pessoa que está lá com os ébrios é aquela pessoa que ela fica falando, não, arrebatamento ainda não vai acontecer, não, tá tranquilo, a gente ainda tem tempo. A Agenda 2030 tá aí para isso, né? Para você ver como que o humano é muito desligado da salvação. Eles acreditam muito nas palavras humanas e não na promessa do Eterno. Porque simplesmente o demônio, ele tem olhos, ele consegue olhar para cima e consegue ver o movimento dos anjos. Ele sabe de algum jeito que o arrebatamento está muito perto. Ele consegue ver, né? Se a gente tivesse olhos espirituais abertos, era só olhar para cima e todo mundo via o céu lotado de anjo, então todo mundo ia suspeitar que alguma coisa está acontecendo. E o que o demônio fez, né? Ele simplesmente sabia que estava perto, essa data, e ele simplesmente começou a criar um plano chamado Agenda 2030 e jogou lá para o futuro, como se em 2030, 2033
fosse acontecer alguma coisa chocante. Só que a pessoa, ela leva o entendimento dela lá para o futuro e ela não enxerga o aqui e o agora. Então ela fica com esse entendimento. Ah, não, o arrebatamento vai ser daqui a 2 anos. Ah, não, vai ser daqui em 2037. Ah, não, vai ser daqui em 2028. E ela fica falando, tarde meu senhor virá. Porque ela não consegue imaginar que o arrebatamento dela poderia ser agora, poderia ser amanhã, poderia ser a qualquer dia. E ela também nem espera que a morte dela poderia ser a qualquer momento. A morte também é um estilo de arrebatamento, porque você é arrebatado desse mundo e transfigurado para outro. Então a pessoa fica falando, tarde meu senhor virá, porque ela fica imaginando que isso vai acontecer lá para o futuro e que isso não pode acontecer no presente, agora. Aí ela vai lá e vai brincar com os ébrios, ou seja, vai lá viver a vida dela com os demônios. Ela sabe que precisa obedecer, ela sabe que se ela não obedecer, ela está debaixo de uma condenação. Mas ela está tão segura e convicta de si própria, do seu entendimento, que ela simplesmente ignora esse fato e vai fazer uma coisa que não presta. Aí no dia que ela fez isso, ela foi separada e foi destinada com os hipócritas. Ali onde houve ranger e choro. Não que ela foi parar no lago de fogo, mas que nesse dia ela ficou no arrebatamento. E nessa mesma hora veio aquele sentimento de se eu tivesse feito algo, se eu só pudesse voltar um pouco no tempo, se eu só pudesse, mas aí é tarde demais. Então você que está ouvindo antes do arrebatamento, tu não fique se achando muito não, como se você soubesse alguma coisa, mas faça aquilo que você sabe, obedeça aquilo que você sabe. O Eterno não vai ser injusto contigo, mas se você ficar andando desapercebido, se você ficar fazendo a sua vontade e no dia do arrebatamento for pego em falta, o Eterno não vai ter misericórdia de você, porque você não teve misericórdia do seu filho. Porque ele fala, né? Compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, ele vai se compadecer daquela pessoa que ela se compadeceu da situação de Yahushua. Porque Yahushua foi torturado, os discípulos foram torturados, o Espírito Santo veio para esse mundo e essa pessoa simplesmente não fez nada. E ela fica aí achando que vai ser salva só porque sim. Mas não é desse jeito. Então vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai ter que pôr à prova aquela pessoa se ela realmente quer a salvação ou não. E isso entra agora para você que ficou depois do arrebatamento. Que se você ficar pensando que tem tempo, que isso não vai te acontecer, de que eu tenho tempo para fazer uma coisinha errada ali, aí já era. Já era para você. Nessa época do arrebatamento não dá para você realizar uns desejinhos ali, né? Não vai dar. Se você era viciado em pornografia, não dá para você ficar assistindo o canal e depois indo aliviar ali para fazer uma vontade sua. Você está se condenando fazendo uma obra dessa, não dá. Então, vigiem. O tempo está próximo, tanto antes do arrebatamento como agora. Se vocês pudessem imaginar o quanto de tempo vocês teriam, vocês aproveitariam e não ficariam andando desapercebidos. Então façam aquilo que vocês podem, trabalhem enquanto há tempo, porque chegará um tempo onde vocês procurarão o Senhor e Ele não estarão mais lá. Chegará uma hora que vocês desejarão ter a chance de se arrepender e o arrependimento não estarão mais com vocês. Então façam o que vocês podem, porque quando chegar a hora de alguém decidir por vocês, a decisão de que aquela pessoa tomar definirá o futuro que vocês têm. Seja isso antes do arrebatamento, seja isso depois do arrebatamento. Porque o Eterno, ele pode decidir entre você vai ficar no arrebatamento, entre você não vai. E ele também pode definir de acordo às suas obras, ou você conseguir dar a sua vida e você não conseguir. Você não consegue se enganar. Se você olhar para si próprio agora, você vai ver que tu é uma pessoa condenável. E se você vir com um discurso melodioso falando que pecar é normal, você está com o entendimento do maligno. Demônio não entra no céu. Se demônio não entra no céu, pecado também não. E se você está cheio de pecado, tu vai entrar no céu como? Não vai. Então seja honesto consigo mesmo. E nós não veremos para sempre no céu, em nome de Yahushua Mashiach. Profetizem que vocês já estarão lá.